Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama, Ei. que o dinheiro. Você pode levantar a sua mão. Tua presença Se você vale conhece, mais. você pode levantar a sua mão. Presença Vale mais. Tua presença vale mais do que a fama, que Ei. o dinheiro, que os prazeres. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua Sim, Jesus, presença sim, vale Jesus. mais A do tua que presença, Senhor. A tua presença, Senhor. Que os prazeres. Tua presença vale mais. Sim, Tua Jesus. presença vale Sim, mais. Jesus. Rabassora, navasseira, navarabassou. Que o dinheiro é Jesus. Tua presença vale mais. Sim, Deus. Tua presença vale mais. Sem ti nós não iremos, Senhor. Sem a sua presença, não nos faça sair daqui, Deus. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Aleluia. As crianças podem ir para o seu lugar de culto. Amém? Senhor, nós abençoamos as crianças, Deus. Que esse tempo ali na sala seja um tempo de solidificação, Deus. Seja um tempo que a sua palavra seja plantada em terra fértil, porque quando eles crescerem, eles não se desviarão do seu caminho, em nome de Jesus. Eis-me aqui, Deus, como prova viva disso. A palavra foi semeada no meu coração quando eu ainda era criança, e eu não me desviei, Senhor. Então eis-me aqui a prova viva, e eu conheço outras pessoas, Deus, também. Então, Deus, nós sabemos que a sua palavra está escrita e que ela se cumpre, e nós oramos para que isso se cumpra na vida delas, em nome de Jesus, amém, Senhor. Deixa a sua Bíblia aberta aí em Gênesis 2:15. Tua presença vale mais, tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres. Tua presença vale mais, Jesus. Tua presença vale mais. É, Jesus. Mesmo que eu ganhe o mundo inteiro, não perderei a minha alma. Jesus, você é o primeiro e no meu coração não tem mais nada. Mesmo que eu ganhe o mundo inteiro, não perderei a minha alma. Jesus, você é o primeiro e no meu coração. E a minha vida eu considero perda. Ei, você pode adorar Ele? E a minha vida eu considero perda. Ei, Jesus. Depois que eu olhei para Ti, o Senhor queimou todos os meus amores. Ei, o Senhor queimou todos os meus amores. E eu sou teu, você é meu. Eu sou teu, Senhor é meu. E a minha vida eu considero perda. Sabe, irmãos, eu estava ali tocando e o Senhor falou algo no meu coração, que se nós não instituirmos o lugar de busca pessoal, o Evangelho vira um fardo. Se nós não formos lá para Mateus 6,6, o Evangelho vira um peso. E aí eu não vou querer acordar cedo para vir na escola dominical ou no congresso. Eu não vou querer falar de Jesus na rua. Eu não vou querer fazer
propósitos e votos de consagração a Ele, porque ficou pesado. E o homem, ele não foi feito para carregar um peso. Nós sabemos disso, né, pastor Samuel? Nós que estudamos a palavra, quem tem uma intimidade com a palavra sabe que Deus não fez o homem, não colocou o homem no jardim e colocou as coisas para ele fazer lá como um peso. Mas Deus colocou o homem no jardim para que ele pudesse cantar talvez esse refrão: que a tua presença, Jesus, ela vale mais do que a fama, vale mais do que os prazeres, vale mais do que qualquer ouro, vale mais do que qualquer coisa que eu possa adquirir. Mas infelizmente, irmãos, o pecado tira o nosso foco do prazer, que é a presença de Deus. Se você perguntar para a tia Zê, quantas vezes ela sentiu a presença de Deus na Índia, talvez ela não estava com o som ligado, talvez ela não estava com as luzes, são bonitas, mas o ato dela ajudar, dela falar, até mesmo, né, tia Zê, de confrontar as pessoas, a presença do Senhor era com ela. Quantos já tiveram a experiência de evangelizar alguém na rua? Não precisa levantar a mão, fiz assim, mas não precisa. Enquanto você fala para aquela pessoa algumas palavras, que você acha que você nem, tipo assim, está vindo na sua mente, e não tem talvez nada a ver, mas o olho da pessoa enche de lágrima, algumas pessoas escorrem assim, ó, porque, irmãos, é o Espírito Santo, é a presença, tocando no coração daquela pessoa. O Senhor tem falado comigo, que nós estamos muito cheios de unção, num formato quadrado, que é em cima do púlpito, porque eu não falo altar, porque ultimamente o Senhor tem falado que o altar sou eu, amém? Mas tudo bem, você pode chamar de altar, não tem problema não, viu, pastor Ricardo? Mas aqui é uma plataforma, isso aqui não é um altar, isso aqui não consagra ninguém. O que consagra alguém é um coração quebrantado e contrito, que vai para a presença do Pai, amém? E aí, quando você começa a falar de Jesus, meu irmão, a unção também da presença pega a pessoa. A unção não é só aqui o Natan fazendo o fundo, ou ministrando comigo aqui com excelência, porque ele faz, ele não erra nada. Às vezes ele erra e a gente olha assim para ele, né? Mas é porque é uma eventualidade. Mas a unção não está nas notas que ele está fazendo ali, no conjunto de acordes. A unção está na minha e na sua vida. E ela também é manifesta, Aleph, quando nós falamos de Jesus. Quando nós começamos a colocar as palavras. Esses dias eu estava falando de Jesus para um jovem, e eu falei para ele assim, ó, na Bíblia está escrito que nós amamos Ele porque Ele nos amou primeiro. 1 João, amém? O olho dele assim, ó, só faltou começar a chorar, mas encheu de lágrima. E ele estava num dos cultos nossos lá em São Paulo, lá na praça. E ele falou, eu não sei porque eu parei aqui. Eu falei, eu sei porque você parou aqui, porque o amor dele te atraiu, e ele te trouxe para cá, para mostrar que antes de você amá-lo, ele já te ama. E não é diferente, irmãos, não é diferente. Então nós precisamos, você quer ter mais qualidade na sua vida espiritual, você quer ver as coisas acontecerem aqui no culto, na comunidade cristã Iporá, ou na rua, você precisa estabelecer Mateus 6,6, que é entrar no seu quarto, fechar a sua porta e buscar o Deus que está em secreto, que Ele te recompensará. Nós vamos em alguns lugares e nós tocamos, e aí algumas pessoas, nós vemos as pessoas assim, ó, e aí o fogo moendo, o trem acontecendo, e a pessoa lá, aí passa alguém, a pessoa, irmãos, eu não sou Deus para julgar o coração, amém? Mas a expressão das pessoas às vezes pode falar muito do que elas estão buscando, ou do nível de intimidade que elas têm. Então, irmãos, vamos para esse lugar. Eu desafio você, vá para esse lugar. O pastor Hugo postou um vídeo
lá no Arrependimento Nacional, na verdade a MCM postou com o pastor Hugo falando, corrigindo, e ele falou assim, experimenta durante uma semana buscar a Deus todos os dias, e você vai ver um resultado na sua vida que você nunca viu. O Senhor tem falado comigo a respeito do voto que Daniel tinha com o Senhor. Daniel fez um voto de não se contaminar com as iguarias do rei, amém? Ele falou, eu não vou me contaminar. O propósito, o voto, eu não sei como que vocês chamam. Mas ele tinha um outro, que a Bíblia fala que 3 vezes no dia ele orava ao Senhor. E aí talvez a gente foca muito na questão da alimentação, e não está errado, eu não estou falando isso. Você tem sim que santificar a sua boca naquilo que você come. Mas nós não focamos tanto no fato de Daniel orar 3 vezes no dia, de manhã, de tarde, de noite. Irmãos, pelo amor de Deus, vamos fazer esse voto de orar com o Senhor de manhã, de tarde, de noite. Eu não estou falando para você deixar os seus afazeres, as suas responsabilidades. Não, eu estou falando para você encontrar um lugar em Deus, uns 15, 30 minutos, cada vez que você for orar, que não é muito tempo, de manhã, de tarde, de noite, aonde Ele vai moldar a sua visão, aonde Ele vai te colocar num lugar aonde você vai andar na rua, e você não vai ver mais as pessoas da maneira que você vê. Você vai olhar para o mendigo que está no chão, e você vai ter compaixão dele. Você vai fazer igual o pastor Hugo falou ontem, que ele viu e ele falou, meu irmão, você não pode ficar aqui não, mendigante, você tem que voltar, volta para Jesus, e Deus vai começar a colocar as pessoas no seu caminho, e Deus vai colocar palavras no seu coração, Deus vai colocar sentimentos para você falar para as pessoas, e aí a presença dele te acompanha, e aí o evangelho não é mais um fardo, porque às vezes quando o pastor fala assim, o pastor José fala muito assim para nós precisamos ganhar alma, se você não ganhar alma, você não vai ser arrebatado, e aí aquele negócio começa tipo assim, você leva para o coração, você fala, mano, começou a ficar pesado, você fala, meu Deus, está pesado, mas se você desfruta da presença, irmãos, é isso que ele tem falado comigo, ganhar almas é uma consequência, é um prazer, é um deleite no Senhor, não se torna mais apenas um líder ou alguém de influência na sua vida, falando para você o que você deve fazer, mas se torna algo natural, como um fruto que sai de uma árvore, amém? Gênesis 2:15, diz assim, e tomou o Senhor Deus o homem, e pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Repete comigo, lavrar, guardar. Essas 2 palavras são muito importantes para nós nessa manhã. Eu quero falar um pouco da cultura de Deus que tem que estar estabelecida dentro de nós, para se manifestar fora. E tudo isso tem a ver com adoração, tem a ver com esse congresso, com essa conferência. Existe uma frase de um autor que eu desconheço, mas ela é muito precisa para o que eu quero passar para vocês, que é a seguinte: é preciso erguer o povo à altura da cultura, e não rebaixar a cultura ao nível do povo. Esse é o sentimento que eu quero trazer para vocês. A cultura de Deus tem que subir o nosso nível, e não nós abaixarmos a cultura dele para que ela se encaixe no nosso dia a dia. Então a cultura dos céus, do reino, a cultura missionária, a cultura da adoração, ela tem que me erguer, ela tem que me desafiar, ela tem que me esticar, ela tem que ser algo que não vai ser fácil de fazer, embora seja muito simples de entender. Porque eu vou falar uma coisa para vocês: se nós não entendemos a cultura,
e não caminharmos na presença para estabelecer essa cultura nas nossas vidas, tudo que nós fizermos será pesado, será como palha. E no dia do juízo, nós gostamos de falar isso na MCM, lembrar os cristãos que haverá um juízo, e as nossas obras passarão pelo fogo. Está escrito lá, não lembro agora se é 1 ou 2 Coríntios. 1 Coríntios. E aí quando você chegar lá para passar suas obras pelo fogo, elas vão queimar ou elas vão ser refinadas? Elas vão ser de um material que o fogo elimina, ou de um material que o fogo, ele melhora, apropria, refina? Se nós não entendermos a cultura dos céus, se nós não entendermos a presença de Deus, ofertar o tanto que a roupa oferta, pastor, vai ser pesado. Ajuntar, pastor Ricardo, todos os seus amigos empresários que investem nessa obra, na roupa. Eu tive o privilégio de morar aqui enquanto o pastor Ricardo estava sendo ministrado ainda sobre a roupa e etc. É algo que nasceu como um padrão, para manifestar um padrão de cultura, amém, pastor? Do reino. Mas nós podemos até ter essa informação, mas se nós não conhecermos de fato a presença, essa informação e essa atitude fica um fardo, porque aí vai ser difícil contatar, vai ser difícil o network para levantar o recurso. Enfim, eu estou dando um exemplo para que vocês entendam que qualquer coisa que nós fizermos sem a cultura do céu, sem aquilo que Deus fala para eu fazer, de fato, no meu secreto, é pesado. E aí essas duas palavras que nós repetimos, lavrar e guardar, lá no original, eu gosto de fazer esses comparativos, porque a gente pode entender mais profundamente. Lá no original, a palavra guardar, que também pode ser em outras traduções cultivar, significa servir, trabalhar e lavrar de fato, pôr a mão na massa. Desculpa, é a palavra lavrar, pôr a mão na massa, fazer com que aquilo aconteça. Então Deus põe Adão no jardim e fala assim, ó, cuida do jardim. É lógico que o pecado não tinha entrado ainda, então o ser humano ainda talvez não tinha, como a terra fala, né, que depois que ele pecou, ele teve que comer do suor do seu rosto. Talvez não era o jeito que a gente está acostumado a fazer na roça, nas fazendas, nas chácaras, mas ele deveria de alguma maneira cuidar daquele espaço fisicamente. Agora, a palavra guardar, que essa sim, desculpa, eu estava errando, que essa sim significa cultivar, que vem da mesma raiz de cultuar, tem um contexto, um contato, um significado de veneração, e veneração significa prestar culto, e prestar culto significa adoração, e adoração também significa se prostrar diante de Deus. Então deixa eu te fazer entender algo. O Senhor te colocou hoje em um lugar que você deve lavrar e cuidar, que você deve pôr as suas mãos para trabalhar em algo, mas que você deve, juntamente com isso, adorar ao Senhor. Existe um termo, que inclusive nós usamos, eu e a Brenda, esse termo em uma mini empresa que a gente abriu, né, Brenda? De pratas, que o nome do termo é avodá. Para o judeu, quando você fala avodá, você está falando para ele assim, ó, adoração em forma de serviço. Então eu me lembro que quando eu estava aqui, eu vim ajudar o Hans a limpar os ar-condicionados. E aí nós passamos aqui alguns dias, né, Hans? Acho que foi uma semaninha trabalhando, né? Desmontando, limpando, vendo gás, etc. Eu e o Hans, naquele momento, nós praticávamos avodá. Porque por mais que a gente não estava sentindo, Hans, a presença, ou chorando,
Os nossos assuntos eram assuntos relacionados a missões, a Bíblia, e o nosso serviço estava servindo a casa de Deus. Então nós estávamos, olha que interessante, ministrando ao Senhor enquanto nós trabalhávamos. Aí nós pegamos como igreja, infelizmente, e achamos que o ministrar é quando eu estou com o microfone na mão, ou quando eu estou tocando o teclado. Não, irmãos, ministrar é servir. E servir fala de um coração que está disposto a ser como Jesus, que não adotou a forma de Deus, mas antes esvaziou e se fez servo. Ah, Gustavo, mas eu só estou na cozinha, o que eu faço na igreja é cozinhar, e assim eu estou cansado, porque agora está 32, 33 graus, 9 da manhã, e eu tenho que estar lá na boca do fogão, meu Deus, calma, irmão, você está ministrando os seus irmãos. Então nós precisamos tirar essa mentalidade de que ministrar é estar com o microfone na mão. Não, o mais servo dessa igreja, aquele que deve ser o primeiro servo, o menor, é o pastor Ricardo. E assim em qualquer igreja, o mais servo de todos é aquele que lidera. Por isso que Jesus disse: se você quer ser grande no reino dos céus, você tem que servir na terra. Então uma coisa está conectada com a outra. E aí olha que interessante, Deus coloca Adão no jardim e fala para ele servir o jardim. Servir o jardim da maneira física e também servir o jardim da maneira espiritual. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 4:17. Mateus 4:17. O contexto de Mateus 4, só para a gente fundamentar, é que Jesus foi levado ao deserto, amém? Então a Bíblia fala lá no comecinho do capítulo que o Espírito Santo guiou ele para o deserto para ele ser tentado. Então depois que ele passou a tentação do deserto, que ele foi aprovado como filho de Deus, que ele foi tentado, ele sai de lá, começa a pregar, exerce o seu ministério de fato, começa a exercer, e aí no 17, a Bíblia diz assim, desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Essa palavra reino, no original, ela tem duas conotações, ela tem dois significados, aliás, que significa o seguinte: o reino, uma condição de alcançar um reino visível, quando eu já tenho a aprovação do reino invisível. Conseguiu entender? Então no original, se você for lá, você vai achar a palavra, você vai achar a palavra makult. Isso no hebraico, talvez no grego seja outra palavra. Mas quando você achar essa palavra makult, ela significa isso: um reino que sim, virá visivelmente, a Nova Jerusalém, amém? Mas que para acessar esse reino visível, eu preciso ser aprovado e ter a condição, a cultura desse reino dentro de mim. E aí como que eu não vou entender isso? Ou melhor, eu tenho que entender isso como adoração, porque os verdadeiros adoradores, que é a quem o Pai procura, eles estão toda hora trocando a cultura pessoal pela cultura do reino, a cultura pessoal pela cultura do reino, e está acontecendo uma transformação.
E aí quando ele chegar lá em cima perante o Senhor, ele vai falar: entrai benditos do meu Pai. Porque dentro de você, Jadiel, habita a cultura do reino. A cultura que eu pedi para que vocês andassem nela. Eu não sei se vocês sabem, mas uma cultura, ela é composta de hábitos, de crenças, de valores, de costumes, de arte, de culinária. Deus ensina sobre, não sobre um prato culinário, mas Ele fala sobre comida na Bíblia. A primeira menção daquela expressão, sede santos porque eu sou santo, está no livro de Levíticos, capítulo 11, versículo 43 ou 44, se eu não me engano. E o importante de nós entendermos a primeira menção, é que ela guia o jeito que nós devemos entender, ela expressa o jeito que nós devemos entender ela no resto da Bíblia. Então, se você entende o sede santos em Levíticos, ele é o mesmo sede santos lá para 1 Pedro. Então você consegue ter uma amplitude, entender o que é. E de fato sede santos porque eu sou santo, sejam separados porque eu sou separado do pecado. Só que aí Levíticos 11, se você quiser abrir aí, você pode conferir no título do capítulo. Deus está falando sobre alimentação para o povo dele. Deus está falando: vocês vão comer desse tipo de animal, vocês não vão comer desse outro tipo de animal. E depois que ele fala sobre alimentação, ele fala assim: ei, sede santos porque eu sou santo. Aí, irmão, deixa eu pegar no seu pé. Tu está comendo um monte de coisa errada aí e está falando que é santo. Porque aí eu posso aplicar isso na minha vida. E quando o Senhor começou a falar comigo sobre nazireado, que é um dos temas da minha família, da minha vida, Ele falou: você vai começar pela alimentação, porque o nazireu começava pela alimentação. E aí, só para não te deixar perdido, talvez você nunca ouviu falar de nazireu, nunca leu, mas nazireu era um povo separado, que tinham 3 votos principais ao Senhor, e um deles era que eles não podiam usufruir da videira, nem da bebida, nem da uva, nem de nada que provisse da videira. O outro voto é que eles não deveriam cortar o cabelo, e o terceiro voto é que eles não deveriam tocar em mortos. Então, só para te dar um pano de fundo, para você entender. Hoje, nós não estamos mais na lei, então nós não carecemos de aplicar o voto nazireu como a lei me ensina, que é em número 6. Mas hoje, como o pastor José nos ensina, nós estamos no sacerdócio de Melquisedeque, que fala da graça, e a graça não me pede nada mais e nada menos do que o meu coração. Então o meu voto de nazireado, ele tem que estar no meu coração. A minha separação, o ser de santos, porque eu sou santo, pastor Samuel, tem que estar no meu coração. A palavra coração, o entendimento do coração é tão importante, meus irmãos, que aparece mais de 800 vezes na Bíblia. Algumas linhas teológicas falam que é 850, outras falam que é 875, mas para a gente ter certeza, mais de 800 vezes. E aí a palavra coração aparecendo esse tanto de vezes na Bíblia, você acha ainda, talvez você ache, ou você conheça alguém que acha que Deus não quer o seu coração, que Deus não quer reinar no seu coração. Mas é lá, desde a lei, desde quando ele começou a falar para os profetas, para os filhos, ele falou: eu quero um coração. Vocês lembram do episódio que os fariseus chegam para Jesus e perguntam para ele sobre o divórcio, e aí ele fala que o divórcio não foi instituído por Deus, e que Deus deixou que isso acontecesse por causa da dureza dos corações dos próprios judeus, do próprio povo dele. Então muita coisa na antiga aliança, Deus tinha que falar assim: você pode e você não pode, você tem que comer isso, não pode comer aquilo.
Mas hoje, irmão, não é mais só apenas pode e não pode, isso é muito raso. Hoje Ele quer falar com você dentro do seu coração, o que é que agrada e o que é que desagrada a Ele. Porque para mim, por exemplo, vou pegar o bispo, nós conhecemos o bispo, Deus falou com ele sobre alimentação, mas as regras que Deus colocou para ele, não são as mesmas que Ele colocou para mim. E eu não estou sendo relativista, estou falando assim, o que é bom para ele não é bom para mim, não é isso. Eu estou querendo dizer que tem uma medida para você caminhar, que tem uma medida específica, que Deus quer que você caminhe nela, e isso vai, como a gente está dizendo aqui, isso vai manifestar o avodar, isso vai manifestar a cultura dentro de você, e você vai ser apto para entrar no reino que virá de fato. Eclesiastes, vai comigo, Eclesiastes 3, muito conhecido. Três 11. Eclesiastes 3:11 diz assim, tudo fez formoso em seu tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir a obra que Deus fez, desde o princípio até o fim. Deus colocou um senso dentro de você, que você é um ser eterno, e todos nós sabemos o quanto a morte, ela nos deixa triste, todos nós sabemos o quanto nós não queremos morrer, fisicamente, ou alguém aqui é doido de falar assim, não, eu posso morrer tranquilo, vou morrer hoje, aí meu velório é amanhã ali, tal lugar, não sei como que chama aqui, lá em Trindade é Pax Silva, meu velório é lá na Pax Silva, tal horário que eu vou morrer hoje à noite, tá? Vocês estão convidados. Ninguém faz isso, porque isso, a morte, quando ela entra por causa que o pecado abriu as portas para ela e falou assim, pode entrar, agora a gente pode matar aquilo que Deus criou. Só que o senso de eternidade está dentro de nós. Então no senso de eternidade não há morte, não haverá mais morte ali, não haverá, igual diz aquela música, verei os olhos de Jesus. E aí, Salomão nos garante, o homem mais sábio depois de Jesus que pisou nessa terra, nos garante que ele colocou a eternidade dentro de nós. E aí a cultura do reino, ela é uma cultura eterna. Só que aí eu fico preso, sabe igual os cavalos que coloca, cabresto que fala? Eu fico preso, e eu acho que não existe eternidade, eu acho que eu tenho que conquistar, eu tenho que ir, eu tenho que ir para cima, e não me preocupo com a cultura eterna do reino, e não adoro o Senhor em espírito e em verdade, e não deixo o meu coração ser contrito e quebrantado na presença daquele que me criou, que me formou, que me amou, e não consigo abrir a minha boca para falar, obrigado meu Deus por esse dia, não consigo abrir a minha boca para falar, a minha vida eu considero perda, porque eu quero ganhar o Senhor, como dizia Paulo, em Filipenses ele fala isso. Depois dele dar o checklist de quem que ele era, uma pessoa importante, ele fala, mas todas essas coisas, eu as refutei por Cristo, eu as considerei esterco, para ganhar a Cristo, porque o morrer para mim é lucro. Olha como que a eternidade, para nós, ela inverte, ninguém quer morrer, mas se nós partimos do princípio que nós somos eternos, então Paulo estava falando, cara, morrer é lucro, porque eu vou estar com o meu Senhor, eu vou para esse lugar que Ele preparou para mim, mas o viver, já que estou na carne,
O viver é Cristo. Agora deixa eu te mostrar uma pessoa. Gênesis 22. Deixa eu te mostrar aqui como Abraão alcançou o coração de Deus. Enquanto você abre aí, Abraão teve vários momentos bons e momentos ruins, momentos em que Deus falou para ele: vai lá, conta a estrela do céu. Senhor, eu não consigo contar a estrela do céu, então essa vai ser a descendência que eu vou te dar. Vai lá, conta a areia da praia do mar. Não, Senhor, eu não consigo. Essa vai ser a descendência, o número da descendência que eu vou te dar. Então ele teve momentos bons de construir altares, mas ele teve momentos em que ele mentiu, dizendo que a esposa dele era irmã, e quase acabando com o reino do rei lá, que eu não lembro agora qual rei era, acho que do Egito. Momentos em que ele queria tanto um filho, que teve um filho não com a esposa, mas o filho com a concubina. Então ele teve altos e baixos como nós temos, mas depois que ele está num lugar de mais constância, que ele está num lugar mais perto do Senhor, que ele recebeu aquela palavra: andar na minha presença e ser perfeito, em Gênesis 17, o Senhor pede para ele o filho, e nós sabemos que aqui no capítulo 22, é o capítulo em que ele vai sacrificar o filho dele. E aí, ele começa a subir o monte, ele fala para os servos dele: eu vou ali com o meu filho, e tendo adorado, nós voltaremos. E aqui eu sei que essa igreja conhece, que essa é a primeira vez que a palavra adoração aparece no texto. Pelo menos quando eu estava congregando aqui em 2020, eu lembro de ouvir o pastor Samuel, ouvir o Hans falar, o pastor Ricardo. Então, Abraão sabia que ao subir e sacrificar Isaque, ele faria um ato de adoração ao Senhor, por mais que fosse contra todas as lógicas. O meu filho, tenho falado isso, meu filho Enoque nasce em janeiro, eu não cogito nem a possibilidade de pegar aquela criança e matar ela, não tem isso no meu coração. Na verdade, se eu começar a pensar muito, eu começo a ficar desesperado, porque eu falo: não, cara, isso não é a ordem natural das coisas. Mas Abraão estava disposto no coração dele a adorar o Senhor de uma maneira que ele não tinha adorado ainda. Aí Hebreus vai falar o seguinte, quando fala de Abraão, Hebreus vai falar que Abraão cria que Deus poderia ressuscitar Isaque dos mortos, por isso que ele estava indo lá. E aí ele sobe, aí o Isaque pergunta para ele aqui, né, no versículo, deixa eu ver qual é, o 7. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. Isaque disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, eles foram subindo. E aí ele pega, amarra o Isaque, ele coloca as pedras, amarra, e na hora que ele vai sacrificar, lá no versículo 11, versículo 10, e estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho, mas ao anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negastes o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro atrás dele, travado pelos seus chifres, num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Deixa eu te dizer, quando o anjo para ele, acontece um fenômeno no tempo cronológico,
que revelou o que já tinha acontecido no tempo da eternidade. Apocalipse vai dizer que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Então Apocalipse joga a nossa percepção espiritual para um tempo eterno, amém? Que é o tempo que o adorador vive. O adorador não vive aqui na terra, ele vive num tempo eterno, amém? A cultura não vive só aqui. A cultura quer se expandir aqui no natural, mas ela é uma cultura eterna, amém? Então, quando ele vai sacrificar o filho, o anjo fala: Abraão, não faça isso. Ele diz: agora sei que temes a Deus. Por que ele disse isso? Porque no ato de matar o seu filho, no coração de Abraão, ele acessa o mesmo coração de Deus Pai, quando enviou Jesus e matou ele por nós. E aí a figura, nós sabemos que isso é uma tipologia, uma figura de Cristo, Isaac ali naquele momento, então ela fica completa, porque ela não é uma figura só ali naquele momento, há não sei quantos mil anos atrás, mas ela é um reflexo da eternidade. A Bíblia fala em Coríntios que nós vemos o Senhor hoje como um espelho embaçado, mas um dia nós veremos Ele face a face. O espelho embaçado, ele consegue até fazer eu perceber alguns pontos da eternidade aqui, mas nós gozaremos dela com Ele face a face, quando Ele arrebatar a sua noiva, quando Ele nos levar para viver com Ele, quando Ele fizer descer a nova Jerusalém, instituir o milênio, então nós reinaremos na presença, face a face, eternamente. E aí, talvez Abraão não sabia de tudo isso, mas ele consegue acessar essa porção. E deixa eu te provocar: por que nós não estamos conseguindo acessar essa informação, acessar esse conhecimento, acessar esse lugar de adoração? Por que você lá no seu quarto você não está conseguindo? Porque eu tenho falhado com o Senhor. Por que, irmãos? Será que eu tenho fome? Será que eu tenho sede? Será que eu quero a eternidade, a cultura do reino em mim? Será? Será que eu quero queimar por Ele? E quando eu falo queimar, é amar a Ele dentro de mim, com os meus olhos fechados, gastando a minha vida como um altar pessoal. Será que eu quero isso? De fato, será que você quer isso? De fato? Será que você quer viver? Será que você quer ser um pequeno Cristo, um cristão nessa terra, de fato? Deixa eu te dizer, que eu já estou encerrando. Se a Bíblia me garante, em João 4, que o Senhor procura os adoradores, que o adoram em espírito e em verdade, quer dizer que o nosso coração pode sim acessar esse reino, acessar essa cultura, acessar esse amor por Jesus. E quando eu acessar esse lugar, olha o que diz no versículo 13 aqui de Gênesis 22. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro atrás dele, travado pelos seus chifres, num mato. Foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto. Você lembra que Abraão falou para Isaac que o cordeiro ia ser provido? Só que o cordeiro foi provido de fato depois que Abraão revelou o coração de adorador dele. Então para de querer inverter as coisas.
Vamos parar de querer inverter as coisas, achar que a provisão vai vir antes que eu manifeste o meu coração de adorador a Deus. Não vai acontecer isso. Tem gente que fala assim, não, eu vou começar a ofertar em missões quando eu tiver o recurso, que agora eu ganho pouco, e aí as minhas ofertas seriam R$20, R$30, R$50, é muito pouco, não dá para nem comer uma pizza, e fica achando desculpa, e acha que a provisão da oferta vai vir um dia, e aí que o coração dele vai mudar, e vai falar, não, agora que eu estou podendo ofertar R$500, eu agora sou um ofertante. Não, irmão, não é assim que funciona. Se você não é fiel no pouco, você não é fiel no muito. Se você não tem um coração de adorar ao Senhor, enquanto você tem pouco ou não tem quase nada, quando você tiver muito, você não vai ter o coração de adorar ao Senhor. Você não vai ter o coração que quer acessar esse lugar eterno. Então o meu pedido, a minha provocação para nós nessa manhã é: por favor, vamos para esse lugar, de fato. Não espera para começar amanhã não, começa hoje à tarde, irmão. Às vezes você já tem uma vida de oração, e às vezes você está uns dias sem ir para lá. Vai hoje à tarde já de novo, vai lá cultivar o seu relacionamento, a cultura de Deus dentro de você. Em nome de Jesus, feche os seus olhos, vamos fazer uma oração. Jesus, a sua palavra é clara, Deus, e por mais que seja simples de entendê-la, é muito desafiador vivê-la. Nós oramos nessa manhã, primeiramente pedindo perdão pelos nossos pecados, também entendendo, Pai, que a sua misericórdia se renovou sobre as nossas vidas, e tendo um coração grato ao Senhor, por causa disso. Senhor, nessa manhã, eu oro para que essa palavra que foi lançada, ela seja como uma semente. Eu oro para que ela caia em terra boa, para que ela germine a 30, a 60, a 100 por um, que ela cresça, se desenvolva, dê frutos, e desses frutos possam cair mais sementes, e dessas sementes possam surgir mais árvores. Nós somos, Senhor, a geração que verá a sua face. Nós somos a geração que a prazer da nossa vida é o Senhor. Nós somos a geração que faz como Abraão fez, acessa a eternidade com a nossa adoração, acessa os lugares que não acabarão com o nosso coração, acessa os lugares de Deus para a nossa vida, que acessam o reino, acessa a culinária do reino, acessa, Senhor, a arte do reino, acessa, Senhor, o modo de falar do reino, o modo de pensar do reino. Eu oro, Deus, para que a partir dessa manhã nós não vejamos mais o serviço na sua casa, e até mesmo o serviço fora dela, no nosso trabalho pessoal, como um mero serviço, como algo que eu posso reclamar porque não está bom. Não, Deus, eu oro para que a consciência de avodar, que é a adoração através do serviço, ela esteja na nossa mente e no nosso coração, todos os dias da nossa vida. Mesmo quando eu acordar pelo sábado, pelo domingo, e eu tiver que resolver algo na minha casa, eu tiver que consertar uma torneira, trocar uma lâmpada, que eu saiba que tudo isso é avodar, é adoração com o meu serviço a Deus. Que eu saiba que o fato de ganhar dinheiro, de promover ajuntamentos de empresários,
para manifestar o reino, para dar o recurso ao missionário, que isso é avodá. Ah, Senhor, nós queremos queimar pelo Senhor, Pai. Queimar pelo Senhor mais hoje do que queimamos ontem, e menos hoje do que vamos queimar amanhã. Por isso, Senhor, dá-nos um coração igual ao seu, dá-nos um coração igual ao seu, um coração que não se preocupa com o que é passageiro, mas que estabelece a cultura eterna dentro, para poder acessar o reino visível que virá de fora. Um coração que não se embriaga com os prazeres da carne, um coração que não almeja a fama, nem o dinheiro, nem as riquezas, mas que almeja a sua presença, e diz que a sua presença vale mais, a sua presença vale mais. O coração que sabe que apesar que ele possa ganhar muitas coisas nessa terra, se o Senhor for o primeiro, nós não perderemos nada, nem a nossa alma, que é o principal. Faz em nós, Senhor, o teu querer. Faz em nós o teu querer, Senhor. Coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Você pode levantar as suas mãos e cantar isso para Ele? Dá-me um coração igual, ei, meu mestre, coração igual ao teu. Sim, Jesus, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração. Ensina-me a amar. Se você quer isso, canta isso para Ele. Deixa Ele te ensinar a amar o irmão que está na rua, aquele que não conhece, aquele que não sabe ainda da verdade, aquele que está desviado. Se você tem coragem, canta para Ele. Endireita os meus caminhos. Ei, coração, enche-me com teu Espírito. Oh Deus, ensina-me a amar, ensina-me a amar o meu irmão. Ei, a olhar com os teus olhos, atuar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. oh Deus, Dá-me um novo coração. enche-me. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, Coração de sim, Jesus, a cumprir